Bem-vindos ao canal Limitante-se. Hoje eu vou falar de um filme ao qual o lagarto gigante, que tomou muito anabolizante, causa muito pânico em Nova York, e somente com muito sushi vão parar essa criatura tenebrosa. Curiosos? Então deixe seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. O filme que vamos falar hoje é do Godzilla, mas a sua versão ruim, de 1998. Mas antes de falar dela, temos que entender o significado do nome Godzilla, dada ao bichão, e é a junção de palavras em japonês, entre gorila e baleia. Na tradução em inglês, seria como o deus gorila. Godzilla é uma criação do produtor Tomoyuki Tanaka, do diretor Ishiro Honda, do mago dos efeitos Enshi Tsubuyaya, que mais tarde viria a ser o pai da família Ultra, e do compositor Akira Ufukube. Seu primeiro longa-metragem foi em 1954, com o filme Gojira, produzido pela Toho. A aparência do Godzilla, a do japonês, é de um ser semelhante a um dinossauro, que possui placas peculiares nas costas, e solta um raio atômico pela boca, que faz suas placas acenderem na cor geralmente azul. Além disso, ele é quase indestrutível, aguentando vários danos de mísseis, balas e outros golpes dados por outros monstros que ele enfrenta ao longo do tempo. Godzilla estreou nos cinemas em maio de 1998 e conta com a direção de Roland Emmerich e produção de Dan Devlin. E conta no seu elenco com alguns nomes famosos, né? Talvez o mais famoso seja o de Jean Reno, que encara o papel de Philippe Rocher. A gente também tem Matheus Brondek, que encara o Dr. Nico Tatopoulos, acho que é assim que se pronuncia. E a gente também tem a Maria Pitilo, que encara a Audrey. E assim, falar um pouco do filme de forma bem resumida. É o seguinte, o filme se passa em si em Nova York, mas o começo dele mostra alguns testes, né? Inclusive com aquela bomba famosa que causou naquele conflito da segunda vez que aconteceu na humanidade. Eu não posso falar porque senão o YouTube não gosta. E nisso está havendo alguns testes nucleares, né? E nisso acaba fazendo uma espécie de mutação nos seres que estão ali naquela região. E um dos animais, né, que são afetados é justamente uma espécie de largato, que parece um camaleão ali, que até a introdução do filme mostra. E nisso acaba tendo uma mutação nesse largato, né? E nisso ele se transforma num réptil gigantesco. E uma das pessoas que começa a estudar sobre esse fenômeno que vem acontecendo na Polinésia Francesa é justamente o Dr. Nico, que ele pega algumas minhocas, né, que são de alguma forma modificadas, né, causa mutação por conta do efeito dessa radiação, e nisso ele descobre que as minhocas estão simplesmente evoluindo, né, crescendo de forma espantosa. E nisso, nesse meio do tempo aí, dois navios que estavam ali naquela região acabam sendo afundados por uma criatura. E sabendo disso, o governo começa a investigar esses casos. E eles percebem que cada vez mais esses casos estão se aproximando da região americana. E assim, o governo francês, muito atento a esses casos, sabendo que eles estavam fazendo esses testes naquela região, manda uns agentes especiais para poder investigar esse caso. Inclusive, um desses agentes, né, que é justamente o personagem do Jean Reno, vai até uma zona, né, que ocorreu esse ataque do Godzilla pela primeira vez. E lá ele verifica tudinho ali, inclusive ele conversa ali com o pessoal do exército, e ele nota realmente que é uma situação bem mais grave do que ele imaginou. E assim, o exército, percebendo também essa situação, pega e contacta o Dr. Nico para poder ele
investigar essa situação. E nesse meio tempo, outros navios também são afundados pelo Godzilla, que aos poucos ele vai avançando, até de fato ele alcançar a cidade de Nova York, que é um local bem banhado, né? Parece uma ilha, né? Assim posso dizer. E lá ele surge o primeiro ataque à cidade. Inclusive é uma cena bem marcante em que tem um senhorzinho, né, que tá ali pescando de boa ali os seus peixes e ele acaba fiscando, né? Talvez o maior peixe que ele tenha fiscado na vida, né, tenha sido justamente o Godzilla, né? E nisso tem uns amigos ali dele que ficam bagunçando, né, com ele. Ah, você pegou um peixão, puxa aí e tudo mais, sabe? Aí quando eles vê, simplesmente já sai da água uma criatura gigantesca que começa realmente a causar muita confusão em Nova York ali. Que a princípio, inclusive tá tendo uma outra cena também bem marcante, que eu acho bem legal, que o prefeito da cidade tá discussando, né? Que é época de campanha, você já viu, né? Ele é época sagrada pros caras. Aí ele fala, eu diminuí a segurança, a violência, aqui a cidade progrediu e tudo mais. É aquele papo de político, né? Aí, de nada, assim, começa a tremer a terra, né? O chão ali começa a pular os carros. E quando eles menos esperam, aparece o Godzilla, né? O Godzilla, desculpa, causando uma maior confusão, né? Simplesmente passando no meio dos prédios, destruindo. E todo mundo sai correndo ali desesperado porque não sabe o que é aquilo ali que tá acontecendo. Outra cena também que eu posso destacar pra vocês é uma cena em que tem um cara ali que é um jornalista, né? Acho que é o chefe ali daquele jornal. Que ele tá muito preocupado com as manchetes, né, do jornal dele. Ele fala, poxa, vamos falar de novo de chuva? Só tem chuva pra falar e tudo mais. E tipo, a assessora dele tá olhando pra janela. E nisso ela passa a ver, né, o Godzilla passando ali. Ele fala, ó, a sua reportagem acabou de passar pela janela. E quando ele vai olhar, ele não vê nada. É uma cena também bem marcante, assim, eu acho bem legal. E nisso, ainda ninguém sabe o que se trata, né? Até que um amigo, né, da Audrey, que é o Animal, o sobrenome dele é Animal, né? É Vito Animal, que é o personagem do Hank Azaria. E ele tem a brilhante ideia de pegar e tentar gravar, não, o Godzilla. E nisso ele pega a câmera e sai correndo, né? Disparada até o encontro do bichão lá. E nisso ele consegue gravar, né? De forma bem tremida, né? A imagem do Godzilla. E nisso todo mundo pensa que é um dinossauro gigantesco, né? E nisso o exército começa a se movimentar, né? Para poder tentar caçar o bicho. E nisso o Dr. Nico ele é contactado, né? E começa a falar, deve ser alguma criatura nova, né? Que surgiu por conta daquelas mutações, né? E nisso começa uma caça, né? O exército contra o Godzilla. Que eles tentam fazer emboscadas com o Godzilla, só que o Godzilla é muito inteligente. Uma das coisas que é bem legal nesse Godzilla é que ele tem uma inteligência, né, de saber enganar. Tem uma parte muito legal em que os helicópteros assim vão caçar ele, inclusive são equipados com equipamento de infravermelho, né, aqueles equipamentos que detecta calor, e ele consegue disfarçar, né, assim, driblar esse sistema, fazendo com que os helicópteros assim atirem em nada. E nisso ele consegue surpreender os helicópteros e destruir eles. Então o Godzilla tem uma inteligência incrível, né? Inclusive ele consegue se disfarçar, né? Consegue se esconder no meio daquela cidade. É realmente algo bem incrível pelo tamanho dele, né? E nisso o Dr. Nico ele começa a descobrir as coisas, né? Ele descobre que ele gosta de peixe. Inclusive, eles armam uma armadilha usando muito peixe. Por isso que eu brinquei lá no início da introdução que ele gosta bastante de sushi, né? E até uma brincadeira que eu fiz, porque justamente levando as origens do Godzilla. Inclusive, tem uma cena em que o personagem do Jean Reno vai verificar uma situação a qual um pescador japonês, né? Que teve seu navio afundado pelo Godzilla.
tá no hospital. E nisso ele leva uma espécie de isqueiro e começa a conversar com o esse senhor, né? Esse senhor japonês que tá numa cama. E ele fala o nome do Godzilla, que é Gojira. Gojira. Então remete realmente à questão realmente do monstro lá japonês, né? Obviamente que não tem nenhuma conectividade, né, com o Godzilla da Toho. Mas assim, tem essas referências, né? Então assim, o Godzilla gosta bastante de peixe, mas só que assim, ele não gosta somente do peixe para ele. Ele quer levar o peixe para as criações dele, né? Que depois descobre que o Godzilla, ele tá, como posso dizer assim, tá grávido, assim pode dizer. E o pessoal fica perguntando, poxa, como assim ele tá grávido, sendo que só tem ele, não tem uma fêmea, né? E o pessoal vai começar por isso, vai falar, né, que ele é um ser assexuado, né, não precisa de outra companhia para poder ter os seus filhotinhos, e que provavelmente ele tá montando um ninho ali em Nova York. E no começo, o exército não tá nem aí, né? Ele quer somente caçar o Godzilla porque o Godzilla é a maior ameaça, né? Naquele momento, inclusive, boa parte da população já tinha se mandado da cidade, não querendo saber de Nova York, né? Porque ter uma criatura desse tamanho lá passando na sua janela, ao meu dia realmente é bem complicado. E o prefeito realmente está cobrando, né, das autoridades porque é ano de eleição, né? Então ele não quer ter esse tipo de problema, né? É uma criatura causando transtorno e confusão na sua cidade, né? Então é aquela coisa, né? Ou ele tomava alguma atitude, ou o eleitorado dele achava que ele fosse um frouxo, né? Então ele tomou a atitude, né? Que chamou o exército, as autoridades para poder dar cabo do largatão. E como eu falei, né? Eles caçam o Godzilla, no princípio é bem difícil, o Godzilla é muito esperto, consegue driblar muito bem as defesas, né, do exército. E até que eles conseguem levar a batalha lá para o mar, né? Só que o Godzilla, ele nada, né? Isso até o japonês também nada, tá bom? É uma criatura aquática, pode ser assim. Ele é aquática, terrestre. E assim, inclusive o próprio nome, né? Como eu falei, a origem do nome Godzilla, ele também tem, na palavra japonesa, a palavra baleia. Então já dá para demonstrar que ele também consegue nadar pelo mar. Ou para água, né? Se preferir. Então, quando eles conseguem levar a batalha pelo mar, eles conseguem encurralar o Godzilla. Antes do Godzilla ainda consegue afundar um submarino. E nisso eles conseguem encurralar e atirar nele. E nisso, entre aspas, supostamente eles conseguem derrotar o Godzilla. E nisso todo mundo já tá feliz. Ah, nossa, derrotamos o Godzilla, acabando os problemas. E o Dr. Nico, né? Ele prevendo que logo os ovos, né, do Godzilla iam se chocar, porque ele já tinha descoberto que o Godzilla já estava grávido, já provavelmente tinha botado os ovos ali, porque ele já estava começando a carregar os peixes lá pro ninho. E nisso ele foi atrás do ninho. Mas isso ele foi acompanhado justamente dessa força-tarefa francesa, que justamente está ali para poder tentar apagar todas as provas de que o governo estaria envolvido nesses acontecimentos, né? No caso, na mutação que teve o surgimento do Godzilla. E nisso eles partem, né? Antes disso teve uma briga, né, entre a Audrey e o Dr. Nico, porque ela pega algumas informações, né? Inclusive uma fita cassete. Para quem não sabe o que é uma fita cassete, é uma mídia bem antes do DVD e do Blu-ray que a gente usava para poder assistir os filmes, né? E nisso ela pega para poder pegar e tentar de alguma forma subir no jornal, né? Porque ela é um tipo de pessoa assim que se esforça bastante, mas não tem oportunidade. E toda vez que ela tentou ter uma oportunidade, ela sempre foi sacaneada, né? Então ela preferiu agora agir de uma forma mais incorreta, posso assim dizer. E você pega as informações, leva para o jornal, faz toda a matéria, achando que a matéria ia ser acreditada no nome dela, mas aí o chefe dela, né,
que inclusive tinha dado em cima dela, muito do seu esperto, pega a matéria, faz uma edição ali no editor, e assim atribui todos os créditos para ele. Inclusive ele pronuncia, né, o nome Godzilla errado, né? E aí o Dr. Nico, que estava junto da Força Tarefa, né, do exército com o prefeito, né, para poder tentar impedir o Godzilla de continuar ali na cidade, né, assim, de forma a bater o Godzilla, ele acaba sendo expulso dessa Força Tarefa por conta de a repórter ter conseguido informações sigilosas, assim posso dizer. Inclusive o nome dele está envolvido, né, na matéria. Aí acaba sendo expulso, nisso ele fica com raiva, ele diz que vai embora, mas nisso o personagem do Jean Reno consegue achar ele, tipo, que sequestra ele, e nisso eles vão atrás do ninho, justamente por alguns carinhas ali desse serviço secreto francês. E quando eles chegam lá no ninho, eles percebem que a situação é bem mais complicada, né? Porque não é só 1, 2, 3, sei lá, 6 ovos que tem ali. São dezenas de ovos. E esses ovos já estão praticamente se chocando, né? Já estão os Godzillazinhos, assim posso dizer, os filhotes do Godzilla, acabam realmente saindo dos ovos. E quando todo filhote sai de um ovo, quando nasce, o que ele sente primeiro? Fome, né? Obviamente. Então eles vão atrás de alimentos. Só que tem um detalhe: aonde eles estão, tá cheio de peixe. E quando você tá no meio de peixe, que tem aquele cheiro super agradável, né? De peixe fresco, aí você fica com o cheiro do peixe, né? E nisso, os filhotes do Godzilla olham para eles, né? No caso tem a Alden, tem o Dr. Nico, tem o Animal, que é o repórter, também tem o pessoal ali do Jean Reno, que tá ali junto com eles. Então, nisso eles estão tudo ali, o cheiro dos peixes. Então, como os Godzilla não sabem a diferença entre um ser humano e os peixes, então eles pensam, poxa, tem um peixão ali, né? Vamos lá dar uma merendada nesses peixões, né? Opa, peixão pra gente, beleza, vamos lá. E nesse eles partem pra cima do Nico e a sua turma, né? E vocês têm que escapar. Só que nesse meio tempo, eles tentam se comunicar justamente com o exército, porque ele fala, ó, vocês têm que vir aqui e destruir essa área aqui, que é um prédio lá, que eu esqueci o nome, que é um prédio famoso, e vocês têm que aqui vir destruir esse prédio, para poder vocês impedir que essas criaturas saiam desse prédio, porque são dezenas dele, e cada um tem a mesma capacidade do que o Godzilla grande, né? O pai ou a mãe, que é justamente se reproduzir de forma assexuada, né? Sem precisar de outro companheiro. Então já pensou um monte de Godzilla tendo um monte de ovos? Já praticamente extinguir, né, a humanidade. Eles que seriam os dominadores da Terra. Então, para evitar isso, né, eles acabam tentando se comunicar com o exército lá fora. Tá todo mundo festejando, né, pensando que tinha acabado. E nisso eles conseguem achar ali uma sala que tem todo equipamento de reportagem, né, de transmissão. E nisso eles conseguem se comunicar com o lado exterior, e assim eles conseguem dar o aviso, né, de que os ovos já haviam sido chocados, que tem um monte de Godzilla caminhando pela Terra, no caso os pequenininhos, né? E nisso eles precisam o mais rápido possível explodir aquele prédio, senão aí ia ficar complicado, né? A gente ia fazer piquenique com um Godzilla do lado. Nisso o exército entende o recado e manda, se não me engano, são 3 caças ou 2 para poder explodir aquele prédio. E nisso eles têm que sair, né? Mas só que nisso aí começa realmente uma corrida desenfreada, né? Para poder sobreviver. No final só sobra a Andre, o Animal, o Nico e o personagem do Jean Reno, que ainda sobrevive ao ataque dos mini Godzillas. E assim a gente consegue sair antes da explosão. Depois disso, todo mundo pensava que já era o final, né?
final do filme, tem aquela cena bonita, todo mundo se abraçando, todo mundo ali olhando, aquela explosão bonita, né? Que acontece. E nisso aparece um velho amigo deles, né? Que é justamente o Godzilla, que aparentemente estava bem vivo, né? Antes do que o pessoal pensava, né? As autoridades pensavam que tinham derrotado ele. Então, ele olhando ali as suas crias totalmente torradas, né? Sendo eliminadas pela explosão, ele pensa que o pessoal do Nico que causou isso, né? E ele fica furioso, em parte pra cima lá do Nico, da Andre e do Jean Renault. E isso eles têm que fugir, né? Então, uma das cenas mais bacanas é justamente quando eles pegam o táxi e saem em disparado, né? Tentando fugir do Godzilla. Como eu falei, o Godzilla é bem inteligente, né? Ele tem momentos que ele consegue cercar eles. Então ele é bem mesmo. É incrível essa inteligência do Godzilla. E nisso eles vão, né? Vão tentando escapar do Godzilla. Inclusive tem uma cena que remete, que é uma referência, né? É o Godzilla japonês, que o Godzilla japonês, como eu falei, lá no início do filme, desculpa, do vídeo, ele praticamente cospe, né? Ele solta um raio, né? Raio atômico pela boca. Aqui, Godzilla, né? Ele solta um bafo, né? Que assim pega fogo, assim pode dizer, né? Não é que ele solte fogo pela boca, mas sim quando ele solta o bafo, né? Parece que tem um atrito ali com os carros, uma coisa assim, que acaba expelindo fogo. Que é uma referência, né? Ao Godzilla japonês. E nisso, né? Fica esse corre-corre até que eles conseguem cercar o Godzilla e fazer com que ele fique preso a uma ponte que tem uns cabos ali e acaba prendendo ele. Aí o Nico pega e pede para poder o pessoal ir lá e atacar o Godzilla, né? No caso, os caças ir lá e eliminar o Godzilla. E nisso, finalmente, eles pegam e eliminam o Godzilla de vez. Aí sim, no final do filme, todo mundo sai feliz, alegre. Mas só que esse filme, ele tem uma deixa que era justamente uma continuidade do Godzilla, né? Esse de 1998. Que no final, bem no finalzinho mesmo, aparece uma imagem lá no prédio, né? Destruído, né? Das ruínas do prédio. E tem um ovinho ainda que consegue sobreviver. Inclusive, no final realmente tem a imagem do mini Godzilla saindo do ovo e o som, né? Do Godzilla. E o filme acaba, né? Acaba desse jeito. Assim, sinceramente falando, pessoal, esse filme, muita gente criticou bastante ele. Só talvez a maior crítica dele seja por eles não seguir de fato o original, né? O Godzilla japonês. Inclusive, eu tava lendo matérias que a Toho mandou um dossiê com tudo que eles queriam que esse filme tivesse, né? De referência do Godzilla japonês. E praticamente o diretor olhou para aquele ali e disse: Não, eu vou fazer do meu jeito. E a gente pegou e jogou no lixo, né? Esse dossiê. E fez pra gente o Godzilla da forma que ele bem entendeu. E nisso muita gente realmente não gostou do filme, diz que é um desrespeito à origem do Godzilla. Diz que o filme é muito ruim. Inclusive tem uma coisa bem engraçada que teve um Godzilla chamado Final Wars, que se eu não me engano é um filme de 2004, que o Godzilla japonês inventa esse Godzilla. E praticamente acaba com ele somente com um sopro atômico, né? Se posso dizer. Não dura acho que nem um minuto a batalha. Rapidinho o Godzilla vai lá e acaba o Godzilla. Inclusive esse Godzilla de 1998, ele foi renomeado pra Zilla. Tiraram o nome God, só ficou Zira, para poder tentar de alguma forma desvincular com a série original, né? Então dá pra ver que o pessoal não gosta nada desse filme, né? Principalmente os fãs de Godzilla detestam esse filme, porque ele de alguma forma é uma espécie de respeito ao original. Eu sinceramente, eu gosto desse filme, sabendo que ele é ruim. Mas assim, ele não é um filme tenebroso, nossa, ruim no sentido de, nossa, é ruim mesmo, não dá nem pra assistir ele. Não, ele é longe disso, né? Ele consegue ser um jogo, um filme bem divertido,
Eu me lembro que quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei gostei bastante, né? Tanto é que eu pegava e alugava esse filme na locadora. Quando veio na locadora pela primeira vez, eu corri para poder alugar o filme. Eu gostava muito desse filme quando era pequeno. Eu ainda gosto, né? Sinceramente, eu não acho esse Godzilla um Godzilla ruim. Obviamente que, se a gente for pegar como referência ao Godzilla japonês, esse filme realmente não tem nada a ver com o Godzilla japonês, né? Nem na peça do Godzilla, que parece uma espécie de T-Rex, né? Modificado, se posso dizer. Que não tem nada a ver, né, com o Godzilla, mas ele não consegue ser um filme ruim. Os efeitos especiais dele é mais ou menos assim. Dá pra ver, até quando você olhava na época que era um efeito especial meio assim, não era tão bom assim, eu posso dizer. Era meio tosco. Mas também não é aquele efeito especial que doía nos olhos, né? Que você olha, nossa, olha só isso aí tá difícil. Inclusive, o maior designer seja dos mini Godzilla, que ali foi usado efeito prático, né? Inclusive, tinha uma cena, né, que eu vi depois na internet, dos caras, né, vestindo a fantasia desses mini Godzilla, né, para poder ir ali interpretar a parte que eles andavam, né, se movimentavam, que eu achei muito interessante. Mas assim, o design do Godzilla também eu acho bem interessante. Eu, sinceramente, eu não acho, assim, de todo ruim o design desse Godzilla, né? Eu acho até interessante. Só que, de fato, realmente, ele não parece muita coisa com o Godzilla original, né? E o pessoal pensava que os produtores, né, desse filme iriam, pelo menos, assim, tentar dar um tom, assim, como posso dizer assim, de referência, né, do Godzilla japonês. E não teve nada disso, né? Eles tentaram fazer uma espécie de dinossauro gigantesco mutante. Outra coisa também que eu posso falar nesse filme é a questão da trilha sonora, que tem até uma música bem legal, né? Que foi feita justamente para esse filme, que acho bem legal que toca no final. E também a trilha sonora do filme também até que é interessante também. É bem interessante, mesmo momento de ação. Tem um momento realmente de quando abate o Godzilla que toca aquela musiquinha ali que acho também bem interessante, bem legal. Questão também das atuações dos atores é mais ou menos, não tem nenhum que seja nossa ultra mega fantástica assim, atuação. Eu gosto sinceramente do personagem do Jean Reno. E sinceramente eu gosto do ator, né? Porque ele faz uns personagens bem assim interessantes, né? Principalmente pelo lado policial. E aqui ele também tem um tom meio que é humorístico, né? Ele tem as suas momentos de assim de comédia, mas ele é um personagem realmente que quando é a parte de ação ele sabe muito bem interpretar assim. E eu sinceramente gosto do personagem do Nico também, é mais ou menos também um Fred nem cheira também, assim como a da Audrey, né? São personagens assim bem assim que você olha assim não você não se, sabe, você não se simpatiza tanto com eles assim, sabe? Ele não tem aquele carisma todo assim. São personagens ali pra, sabe, pra tá ali, né? Pra completar o elenco ali. Que realmente o destaque mesmo é o Godzilla, né? O Godzilla que realmente de fato é o grande destaque. Mas eu acho que o que mais pegou nesse filme é que faltou, assim, uma certa batalha, né? Porque os filmes do Godzilla, eles são voltados pro Godzilla, né? O Godzilla é pra batalhar com outros monstros. E esse aqui é uma espécie de monstro que tá ali para poder ameaçar a humanidade, né? E nisso também tem aquela velha coisa, né, que os filmes americanos tentam trazer para os filmes do Godzilla, né? Aconteceu isso lá com o Godzilla, se não me engano, de 2014, que é justamente dar muito espaço para a trama humana, né? Que acaba se tornando um pouco chato. E a trama desse filme aqui, ela é bem boba, essa é a verdade, né? O roteiro desse filme é bem bobo. Convenhamos, né? Eu gosto desse filme, mas não dá para passar pano ao roteiro, né? Que é bem realmente bem ruinzinho, assim. Até que a ideia, né, do surgimento do Godzilla até que é interessante, né? Essa questão de pegar e ter aquela questão de mutação por teste nuclear, né? É interessante, né? Que de fato, se você pegar realmente os efeitos da radiação, causa uma certa mutação, né? De forma genética a quem se expõe demais, né? Então isso daí realmente ficou bem interessante. Mas de resto, assim,
o roteiro do filme realmente é bem desastroso, né? Mas assim, pessoal, é um filme que, se você descartar o lado de ser um Godzilla, né? De ser um filme do Godzilla, você até que se consegue, sabe, se divertir com ele. Eu me divirto, né? Talvez eu assisto, ou quando passa alguma reprise aí em algum canal, ou canal fechado, enfim, né? Será esse site de streaming que tem por aí. Eu assisto e eu gosto, sinceramente. Eu não acho esse filme horroroso, como falei. Eu até que consigo me divertir. Mas sei muito bem que ele não foi realmente de fato um bom Godzilla, né? Não foi uma boa adaptação do Godzilla. E que isso também fez com que os americanos, anos depois, muitos anos depois, né? Criassem um outro Godzilla, né? Uma terceira tentativa de trazer o Godzilla para o cenário americano, que aí sim foi acertado, né? E justamente aquele Godzilla da Legendary, que hoje em dia tá aí, né? Fazendo sucesso. A gente já teve praticamente 3 filmes, né? Com esse Godzilla, que é muito bom, né? A gente teve o Godzilla 2014, teve o Rei dos Monstros e também teve agora o Godzilla vs o King Kong, que sinceramente são bons filmes, né? O 2014 ele é meio fraquinho, assim, é muita enrolação com o personagem humanos, mas mesmo assim o Godzilla mesmo da Legendária realmente mostrou realmente de fato o que seria o Godzilla mesmo que era para ser, né? Nesse filme aqui, o Godzilla realmente versão americana, que respeitou de fato o Godzilla original. Né? À toa que até os japoneses conseguem, né, assistir esse filme e gostar desse Godzilla de 2014. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do filme, aqui do nosso vídeo falando sobre o Godzilla. Foi um pouco sobre esse monstrão, né, que é muito famoso no Japão. Inclusive ele é embaixador, né, japonês. Tem até uma estátua, né, lá no Japão, lá em homenagem ao Godzilla, né? E é um filme realmente que, na verdade, uma série, né, que realmente merece muito respeito, né? Tem mais de 50 anos da criação do nosso Largatão, que eu sinceramente gosto bastante. Sou fã dessa criatura, né? Isso há muito tempo. E eu quis trazer um pouco sobre o Godzilla, né? Desse filme aqui de 1998. Até porque, como eu falei, é um filme ruim, mas eu gosto. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também de acionar o sininho de notificação, tá bom? Porque você acionando o sininho de notificação, você não perde nenhum conteúdo daqui do canal, tá bom? Teve vídeo, você é informado. Teve live, no caso está acontecendo live, você é informado da live. E se está enrolando enquete, você é informado da enquete, tá bom? Então não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Agora sim, pessoal, encerrando o vídeo, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado. E até uma próxima!